Eu quero começar hoje com uma história. Eu morei em uma cidade alguns anos atrás, quando eu era solteiro ainda. Fazem mais de 21 anos. Morei em uma cidade bem próxima a Marília, chamada Ocauçu. Não sei se alguém que conhece a cidade. Tem algumas pessoas que moram lá, né? E nessa cidade, lá existe ainda até hoje uma padaria muito bem sucedida. Muito bem sucedida. Aquela padaria que todo mundo faz aquele pão e todo mundo gosta daquele pão. Sabe, eles fazem um dos melhores pães que eu já conheci e comi na minha vida, ok? E eu morava bem perto dessa padaria. E o que acontece é que em determinado horário do dia, ela soava uma sirene. E quando soava essa sirene, todo mundo sabia, saía uma fornada quentinha de pão. E aquela sirene dizia para toda a cidade que havia pão disposto para quem quisesse, ok? Naquele horário. E como eu já sabia mais ou menos os horários que funcionava, nós íamos para aquele horário, naquela padaria, e quando soava a sirene, já tinha uma fila enorme de pessoas na frente, conversando, aquela aglomeração de pessoas, falando isso, não sei o que, como é que vai o vizinho, como é que vai o papagaio, todo mundo conversando, não é? Gostoso. E aí as pessoas liberavam o pão, e o que acontecia? Às vezes era tanta gente esperando na fila, que antes de chegar a sua vez, acabava o pão. Já aconteceu isso comigo, eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Chegava na minha vez, a moça olhava para minha cara e falava assim: desculpa, você vai ter que esperar a próxima fornada. E aquele sentimento de frustração, você achando que ia comer um pão quentinho naquela hora, você tinha que esperar mais uns 15 ou 20 minutos para pegar a próxima fornada, ou às vezes ter que voltar num outro horário. E aí, aquele sentimento de frustração, de esperar, porque o pão acabou. Mas hoje eu não quero enfatizar nessa história o fato da sensação que você tem quando o pão acaba. Mas eu lembro muito bem também da sensação que quando chegava a minha vez, ela falava assim: quantos pães você quer? E eu falava assim: 30. Brincadeira, não falava isso não. Falava assim: 5 ou 6 pães. E aí ela enchia o pacotinho, me entregava, e pegava ele aberto, porque estava quente, saindo fumaça. Cara, que sensação. Eu queria passar logo ali, pagar e sair correndo para minha casa. E chegava: amor, pega a manteiga, o café rapidinho, passa, porque está quente. Sabe aquela sensação? Quem já teve essa sensação? Não é bom? Sabe, é a sensação de que você encontra o que você está buscando. Diga assim: encontrar o que eu estou buscando. Sabe, nós como seres humanos, nós também temos algumas coisas que nós buscamos internamente. Mesmo que nós não fazemos alarde sobre essa busca, todos nós temos algumas buscas interiores dentro de nós, que faz sentido. Nós buscamos sentido para a nossa existência. Porque nós estamos aqui. O que Deus espera de mim? Por que eu nasci? Será que o que eu estou fazendo é realmente o que eu tenho que fazer? E nós começamos internamente a buscar pelas nossas origens. Não é de se admirar que quanto mais o tempo passa, desde as eras mais remotas, até hoje o ser humano ele busca se conectar com Deus. Através das religiões, através de rituais. Você olha os documentários, assiste os historiadores contando histórias de que desde que o ser humano é ser humano, ele encontra formas, ele busca formas de se encontrar com um ser superior, algo que dá sentido para a sua existência. E isso me mostra algo, entendeu? Porque eles buscam através da religião, ou a busca por tocar o sobrenatural, e ter acesso ao sobrenatural, e isso atrai o ser humano. Quando você olha para várias religiões, você entende que são várias formas que o ser humano está buscando uma forma de se conectar com Deus, de buscar a sua origem, o sentido para algo mais profundo que o atrai. E isso tudo nos dá um rastro da nossa origem. Escute, escreva e guarde isso que eu vou falar aqui agora para vocês. Você que gosta de anotar frases de efeito, você só sente falta daquilo que você já teve ou experimentou. Sabe, quando eu conto essa história da padaria, me faz eu recordar de tudo que eu vivi. E eu estava conversando com o pessoal que mora lá e perguntei: é assim ainda? Ele falou: é do mesmo jeito, agora ela é muito maior, não forma mais tanta fila, porque agora ela está muito maior, mas tem a sirene, tem o pão, é gostoso. De vez em quando eles trazem docinho para mim de lá, que eu lembro, e eles gostam de agradar o pastor, traz docinho, aí vai eu queimar caloria de novo para queimar esses docinhos.
Sabe, mas preste atenção. Existe um vazio dentro do ser humano, no interior dele, que é do tamanho de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos fez para vivermos em conexão com Deus. Por isso, qualquer outra coisa, qualquer outra busca, nunca fará sentido para mim e para você. Não se encaixará, assim como uma peça de jogo, que você tenta encaixar uma peça de quebra-cabeça, ou aquelas peças de brinquedo que é de encaixar, sabe? Se você forçar aquela peça, ela se rompe, ela estraga a beirada, e aí ela não se encaixa mais como era feita, criada para se encaixar. Agora preste atenção, quando você força o encaixe dessa peça, ela se rompe, ela estraga, e assim é quando nós buscamos nos conectar a Deus de forma errônea. E quando nós buscamos se conectar a Deus de forma errada, de forma errônea, o que acontece? Se rompe aquilo que é os nossos limites, e aí a gente não se encaixa mais como antes, porque nós nos machucamos. Em alguns casos, nunca mais consegue se encaixar novamente em uma outra igreja, em outro lugar, porque não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Segundo alguns dados que eu li, numa pesquisa do IBGE, olha o que diz. Diz que hoje no Brasil, cerca de 30 a 40 milhões de pessoas, de peças, como essa, que nós chamamos de desviados, desigrejados, peças que se romperam ou estragaram porque eles estavam buscando se encaixar de forma errada, ou por eles mesmos forçando um relacionamento com Deus, ou porque a liderança fez algo errado com eles, ou alguém dentro da igreja fez algo errado com eles e rompeu os seus limites. E o resultado disso é o quê? Essas pessoas se tornam peças rompidas, desencaixadas, se tornam incrédulas, se tornam pessoas arredias, não acreditam que Deus exista. Por quê? Porque avaliou a existência de Deus baseada em uma metodologia e uma estrutura humana. Escute o que eu vou te falar, nenhuma metodologia ou estrutura humana pode definir a existência de Deus, porque Deus é relacionamento, não estrutura e não religião. Por isso que aqui nós não pregamos religião, nós pregamos um relacionamento com Deus. Tem alguém aqui me ouvindo hoje? Se você está online, digite que eu estou aqui, pastor. Sabe, Deus não é estrutura nem metodologia, mas uma pessoa que se conhece em um relacionamento. Aqueles que conheceram a Deus de forma errônea, tornaram-se perseguidores em vez de embaixadores. Embaixador é alguém que representa um país, uma nação. Por quê? Porque só se torna embaixador aquele que se encontra com o peso da glória de Deus e é capaz de se relacionar com Ele. Por isso que o título da mensagem de hoje é: quando você precisa mudar o seu caminho. Diga comigo, quando eu preciso mudar de caminho. Eu quero que você anote, eu quero que você preste atenção sobre isso. Eu quero ler um texto com vocês. Abra aí o aplicativo do seu celular, na versão que você mais gosta, em Atos capítulo de número 9, versículo 3 ao 5. Conta-nos a história de um homem chamado Saulo. Ele era um homem religioso. Ele era um homem que ele acreditava que tudo que ele estava fazendo estava correto. Ele estava seguindo o seu caminho. E ele então, olha o que o texto diz. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha de onde, gente? Do céu. Brilhou em volta dele. Ele caiu no chão, ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Saulo era um homem que perseguia os cristãos, os seguidores de Jesus. Por ele ser religioso, ele acreditava que era uma seita e que eles estavam errados. Então, onde ele ficava sabendo que tinha reunião dos cristãos, ele ia lá, matava, prendia, apedrejava, e ele acreditava que fazendo isso, ele estava a serviço de Deus. Eles acreditavam que eles estavam fazendo o que era correto.
E algo me chama a atenção nesse texto, porque Saulo era um homem religioso, e ele acreditava que perseguir os seguidores de Jesus era certo. Ele acreditava estar no caminho certo. E o que eu quero dizer com isso é que quando eu e você, muitas vezes, nós estamos indo em uma direção, estamos convictos de nossa maneira de viver, que a nossa maneira de viver está correta, que os nossos valores estão corretos, e que nós devemos viver o melhor de Deus, porque o que nós estamos fazendo está certo. Porque nós aprendemos com alguém no passado que estamos certos. A forma de nos conectarmos com Deus está correta. E é isso que está acontecendo aqui. Algo acontece na vida daquele homem, e o texto me traz algo incrível, que mudou para sempre o curso da vida dele, o destino dele. Mudou o seu caminho para sempre. Transformou um perseguidor em um embaixador do céu. O que é capaz de nos mudar? O que é capaz de transformar uma convicção em uma outra convicção? Aquilo que te trazia convicção, eu estou certo, a minha maneira de eu viver está certa, ninguém muda a minha cabeça. O que é capaz de chegar e confrontar você e mudar você em uma nova direção? De realmente mudar velhos hábitos, quebrar ciclos de anos de existência. Olha o que o texto diz: uma luz que vinha do céu, brilhou em volta dele. Atos 9, versículo 8 e 9 continua dizendo assim: Saulo se levantou do chão e abriu os olhos. Diga comigo assim: abriu os olhos. Preste atenção nisso, que aqui tem uma chave nesse texto. Ele abriu os olhos, mas ele não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco, e ele ficou ali 3 dias sem poder ver. E durante esses dias ele não comeu e não bebeu nada. Agora preste atenção aqui. Saulo, ele está caminhando em uma direção, em um caminho. Ele está convicto dos seus valores. Mas em um momento da sua vida, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com a glória de Deus. Com a glória de Deus, se manifesta. E para você entender, é como se você estivesse convicto dos seus valores, de que tudo que você está fazendo está correto, está agradando a Deus com a maneira que você está vivendo. Mas eu gosto do termo, de repente. Diga comigo, de repente. De repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Cara, Deus gosta de fazer as coisas de repente. De repente, em um domingo, Deus falou comigo. De repente, eu estava dirigindo com o meu carro, indo para o trabalho. Deus falou comigo. De repente, eu estava fazendo algo na minha casa. Deus falou comigo. Deus mudou a minha história aquele dia. Perceba que é uma ação gerada no céu e movida sobre a terra. Não foi algo gerado na terra, nem posta sobre ele. Não foi um profeta que chegou e falou assim: eis que te digo, você precisa mudar isso. E Saulo, veio de Deus, amém, vou mudar minha vida. Não foi um pastor que colocou a mão sobre ele. E o texto diz: e veio um pastorzão ungido da Oxigênio, colocou a mão sobre ele, e ele, eu preciso mudar. Não foi. Foi uma ação do céu, do próprio Deus, com ele. Primeira coisa, Deus não precisa de mim, nem de ninguém para mudar a sua vida. Deus precisa de um coração disposto. Deus precisa da ação do seu próprio Espírito. Então foi algo genuíno, gerado do céu, produzido aqui na terra. E literalmente aqui nós estamos vendo os céus se movendo na terra. Nós estamos literalmente vendo aqui como se fosse uma fenda no mundo espiritual sendo aberta. Abre-se uma fenda, aparece até filme, né, de Spielberg. Você está lá assistindo aquela série ou aquele filme e de repente abre uma fenda no céu, uma luz raia e muda a história de um homem. É exatamente isso que está acontecendo aqui. A atmosfera muda, o ambiente muda. E ele transformou Saulo em Paulo, um perseguidor em um embaixador do reino de Deus. Ou seja, uma mudança drástica, uma transformação disruptiva. Mas isso só é possível quando você tem um encontro com a presença de Deus. Eu estou cansado como pastor de ver pessoas dizendo assim: um dia, pastor, eu fui transformado por Deus. Tive um encontro com Deus. Passado alguns meses, alguns anos,
essa pessoa muda e volta pior do que era antes. Eu penso, cara, como é que alguém que encontra-se com Deus não é transformado genuinamente? É impossível. É impossível. Agora é isso que está acontecendo aqui. Uma coisa que eu preciso dizer para você, o que é a glória de Deus? Porque eu citei esse termo. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença de Deus manifesta em um lugar. Por exemplo, Deus está aqui. E uma das definições de Deus é que Ele é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares. Mas Ele não está aqui ainda de forma manifesta. Quando a glória de Deus se manifesta, é porque Ele mesmo resolveu se manifestar em um lugar. Ele tornou evidente para todos que Ele está em um lugar. Isso é manifesto. Isso é a glória de Deus. E quando isso acontece, a glória de Deus é o próprio Deus agindo sozinho, sem precisar da fé de ninguém, sem precisar dos dons de ninguém. Ele não precisa do meu dom, Ele não precisa da minha fé. Se Ele decidir se manifestar aqui, primeiro, você não vai ficar sentado olhando para mim igual Eliel, balançando a cabeça. Brincadeira, eu amo quando você interage comigo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe o que ia acontecer? Quando Deus se manifesta em um lugar, impossível todo mundo ficar sentado nessas cadeiras, vai todo mundo para o chão. E é isso que eu quero mostrar isso para vocês. Olha só, não existe nada que pode provocar a presença de Deus. E algo me chama a atenção nesse texto, porque o escuro cega os nossos olhos, sim ou não? Ele limita a sua visão. A luz traz a visão. Mas nesse caso a luz cegou Paulo. Deixa eu te falar algo, escute isso. Quando a luz da glória de Deus se manifesta e ela cega você, é para você não enxergar para fora, é para você enxergar para dentro. Foi quando Paulo ficou cego por 3 dias para ele olhar para dentro dele. Não eram os outros, é sobre você. Então perceba, toda transformação não é sobre o pastor, não é sobre a igreja, não é sobre quem está do seu lado, não é sobre a sua família. A sua transformação é sobre você e Deus. Pode aplaudir. As respostas que você busca estão dentro de você. Por isso Isaías disse, quando a luz da glória de Deus brilhou sobre ele, Isaías 6:5 disse, então eu disse, ai de mim que eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Quando eu vejo ele falando isso aqui, dá a impressão seguinte, cara, eu xingo pra caramba. Que eu moro num povo que também xinga demais. Minha boca é suja. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Escute, assim como Saulo, Isaías está tendo um encontro com a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele viu quem ele era. Porque os olhos, quando a glória de Deus se manifesta, seus olhos passam de olhar para fora e começam a ver quem você é. Quando Deus se manifesta, toda justiça própria se rompe, como roupas em um tecido envelhecido, sabe? Rasga, se rompe. Você vê a verdade sobre você. Ali naquele momento é uma ação do céu se movendo sobre você. E acontece 3 coisas. Quando a glória de Deus se manifesta, acontece 3 coisas que eu quero falar com vocês sobre você. E a primeira coisa, você descobre quem você realmente é. Atos capítulo 9, versículo de número 4 e 5. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem é, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Algumas coisas nós precisamos saber que acontece quando nós estamos diante da presença manifesta de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus há de se manifestar literalmente nesse lugar. Aguarda o que eu estou falando para vocês, anota isso. Porque no dia que acontecer, você vai falar assim, o pastor nos avisou. Ele me disse que isso vai acontecer aqui. E quando a presença de Deus se manifesta, a primeira coisa que acontece, é impossível você permanecer de pé. Diante da presença manifesta dele. 2 Crônicas, olha o que acontece, capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14, na versão Ara, olha o que diz, Almeida Revista e Atualizada. Quando eu digo Ara, é Almeida Revista e Atualizada.
E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, o louvor puxou os acordes para louvarem o Senhor e render-lhe graças. Quando eles levantaram a voz das trombetas, no caso não tem trombeta aqui, bateria, guitarra, teclado. Tem até uns que tem uma voz parecendo uma trombeta, né? Por quê? Olha isso. Trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é o quê? Bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes, os pastores e auxiliares não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O termo aqui no hebraico, para estar ali, é amad. Diga comigo, amad. Isso, hebraico, amad. Significa ficar de pé, estar em uma atitude de permanência, manter-se, desempenhar um serviço. Quem leu o meu livro sabe que eu conto uma vez que a glória de Deus se manifestou no meu quarto e eu fui arremessado no chão. Eu conto exatamente como aconteceu. É isso que está acontecendo aqui. Os sacerdotes, quando a manifestação da glória de Deus, eles começaram a tocar a glória desceu, todo mundo caiu no chão. Pastor, como que isso acontece? Porque é o infinito tocando o finito, o eterno tocando o limitado. Está tocando o que é passageiro, transitório, o terreno. Às vezes tudo começa com um arrepio, que não é arrepio. Uma lágrima quente, que não é uma lágrima. Um sorriso, que não é simplesmente um sorriso. Uma alegria que inunda o seu ser. Seu corpo às vezes fica trêmulo. Suas pernas desfalecem, você parece que está tendo uma hipoglicemia. Você começa a reagir, o seu corpo começa, a estrutura física se rende a essa manifestação da glória de Deus. A glória de Deus, ela é tangível, ela pode ser sentida. Hoje pela manhã, enquanto eu estava de madrugadinha, ainda estava amanhecendo o dia, eu estava orando, apresentando essa mensagem, conversando com Deus sobre ela. Eu senti quando a glória de Deus começou a se manifestar do meu lado esquerdo, tocando meu braço, minha perna, e eu falei, o Senhor está aqui. Ela é tangível, você sente ela. Mas o interessante é a segunda coisa que acontece. Então primeiro você cai, você não suporta, o corpo sente. O texto diz, ele caiu ao chão, e depois o que acontece? Ele ouviu uma voz. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Aí eu pergunto, você tem certeza? Porque existem duas formas. Existe o Espírito Santo falando com você no seu interior, dentro do seu espírito, e aí você sente, é forte, às vezes você chora, você treme. Mas a voz de Deus falando quando a glória dele se manifesta, é como se as estruturas todas desse prédio estremecessem. Ela invade cada célula do seu corpo. E ela muda você. É como eu estou sentindo aqui agora, minha perna tremendo. O interessante é que a voz de Deus, ela não se ouve de qualquer jeito. Veja que só quando ele estava caído ao chão, ele ouviu uma voz, e isso me diz algo profundo, porque nós não podemos ouvir a voz de Deus sem que nós estejamos com o coração rendido, prostrado diante dele. Quem está me entendendo? Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus com o coração cheio de orgulho, prepotência, ressentimento. Pastor, o que ressentimento tem a ver com orgulho? Quando você está ressentindo, você quer vingar-se da outra pessoa. Com orgulho prepotente, um coração endurecido, não ouve. Quando ele estava numa posição de submissão, rendido, ele ouviu quem ele era. Atos 9, 25. Aí você vai falar assim, como que ele, olha só, a voz, ele perguntou, quem é, Senhor? Primeiro que ele reconheceu quem estava falando com ele não era qualquer um, era um Senhor.
E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Nesse momento aqui que ele está respondendo a ele, está acontecendo uma mudança dentro dele, impossível de não ser notada por seus amigos e familiares. Sempre que Deus disser quem ele é para você, você também saberá quem você é diante dele. Vou te responder: sempre que Deus falar quem ele é, você vai saber quem você é diante dele. Em outras palavras, olha o que o texto diz: quem és tu, Senhor? E o texto diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Você está vendo um comparativo, Deus e quem era ele. Deus está dizendo: esse sou eu. E quem é você? Você é quem me persegue. Você é quem está me buscando. Você é que está me caçando. E nesse momento você é confrontado com a verdade. É nesse momento que a verdade é coloca você exatamente no lugar que é seu. Assim como quando Deus fez aquelas perguntas para Jó. Lembra da história de Jó? Quando a pastora Mari pregou. Ele falou assim: quem foi que colocou os fundamentos da terra? Quem foi que segura os planetas no seu devido lugar? Quem é que coloca limite nas ondas da praia do mar? Quem é? Você estava lá quando eu coloquei a fundação no mundo? Quando Deus está fazendo aquela pergunta para ele, Deus está colocando Jó no lugar dele e colocando ele onde ele tem que estar. Esse sou eu, Jó. Você está prestando atenção? O intuito de Deus não era apenas mostrar quem estava certo e quem estava errado, mas o intuito de Deus era permitir-se ser conhecido. Você já conheceu alguém muito importante? Você fica com vergonha, às vezes tímido, a pessoa chega perto de você, aí a pessoa fala assim: firme, prazer, eu sou fulano. É como se Deus estivesse falando para ele: prazer, esse sou eu. Só que quando ele se apresenta, você vê quem é você. Aí você fala: meu Deus, quem eu sou? E esses são momentos peculiares da história. Quando a manifestação da glória de Deus está acontecendo no lugar, você não pode perder a oportunidade. Você não pode. Quando ela se manifestar nesse lugar, você não pode perder essa oportunidade, porque é uma oportunidade peculiar. Momentos quando Deus se permite ser achado. Momentos em que Deus se permite ser encontrado. Momentos em que Deus se permite ser achado e conhecido. Muitos de vocês que estão me assistindo agora online, quando Deus se permite ser achado, muitos de vocês têm passado anos em busca de algo tão profundo, que essa verdade que você está buscando, só precisava de um encontro, você e ele, resolveria essa questão. Segunda coisa que acontece quando Deus se manifesta sobre alguém, você descobre o que Deus espera de você. São nesses momentos que nós recebemos a luz sobre o nosso propósito, sobre o nosso destino é revelado. Não tem como eu descobrir quem eu sou, para o que eu nasci, se eu não consultar quem me criou. Tem alguém que está me entendendo aqui? Atos 9,15 diz: mas o Senhor lhe disse, aí ele disse para Ananias: vai lá, ora por aquele homem chamado Saulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como também para os filhos de Israel. Deus tinha um propósito para ele. Perceba, muitas pessoas passam por essa terra, literalmente passam por essa terra, não constroem nada de relevante, não fazem a diferença, não constroem nada, não edificam, porque eles não sabem quem são, nem para o que estão aqui. Quando você não sabe o seu propósito, escuta isso, quando você não sabe o seu propósito, você não tem acesso ao poder que já está liberado dentro de você. Vou repetir. Existe um poder que Deus colocou dentro de todo ser humano, que ele é liberado quando você cumpre com o seu propósito. E você só tem acesso a esse poder. Essa unção que Deus te capacita quando você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. O seu poder está escondido atrás do seu propósito. Por isso, Saulo se tornou Paulo, um dos apóstolos que mais implantou a igreja e mais escreveu no Novo Testamento. Porque o poder estava atrás. Por isso, quando você olha para alguém que sabe o seu propósito, executando, você fala assim: nossa, mas parece tão fácil o que ele está fazendo, ou ela está fazendo.
Nossa, parece leve, né? Nossa, deve ser facinho isso. Não é que é fácil, é porque existe um poder sobrenatural que empodera a pessoa para fazer aquilo. Muitos estão cansados, desgastados, corações em pedaços, porque estão frustrados, decepcionados com a sua própria existência, simplesmente porque estão fazendo o que não foram chamados para fazer, tentando agradar quem não deveria agradar. Por que você faz isso? Não, para agradar a minha família. Por que você faz isso? Não, porque fulano pediu para eu fazer isso. Talvez uma área da sua vida que você gostaria que fluísse com mais leveza, mas você sente que há algo que está de segurança. A terceira coisa que acontece quando Deus se manifesta em um lugar, você descobre o que deve fazer. Atos capítulo 9, versículo 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos não podia ver. E guiado pela mão levaram-no para Damasco. E ele esteve ali 3 dias sem ver. E durante os quais ele fez o quê? Nada comeu e nem bebeu. Escuta isso. Ele passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ele ficou em jejum. Ele ficou em jejum. O jejum ele tem um poder de potencializar a sua sensibilidade à presença de Deus e à voz de Deus. O jejum, o que é o jejum? O jejum ele é uma disciplina espiritual, praticada pelos profetas, pelos pais da igreja, pelos heróis da fé. E hoje muito conhecido também como jejum intermitente, que muitos estão usando o que para a saúde, porque existe um benefício para o seu corpo físico. Existe aplicativo que pode te ajudar com isso, ok? Depois eu posso printar, eu tenho um aplicativo que eu uso para jejum intermitente, mas eu uso para minha prática espiritual e para cuidar do meu corpo. E aí é isso que ele está fazendo aqui. O jejum não é para manipular Deus, como alguns pensam. Não, eu vou fazer um jejum de 3, 4 dias aqui, 7 dias, para Deus me responder. Jejum não muda Deus, o jejum muda você para ouvir Deus. Porque talvez se você falasse, Deus falasse com você do jeito que você está, você não daria atenção. Então, não tem como você descobrir o que deve fazer em seu coração e a voz interna não estar calada diante dele. Somente quando você está em silêncio, você experimenta o poder da sua voz. Houve uma época quando eu estava no seminário me formando para ser pastor. No 2º ano, eu estava com meu coração muito frio, espiritualmente falando. Eu estava muito voltado para a academia, a letra, os livros, os estudos, queria me tornar doutor em teologia. E eu estava esquecendo do meu propósito. E de repente eu entrei numa situação, que uma outra hora eu conto com mais detalhes. E Deus me disse algo, numa resposta, falando, Deus, eu preciso de uma resposta. Ele me disse assim, jejue 3 dias. Eu falei, tá bom. Fiquei 3 dias em jejum, só tomando água, direto. Nesses 3 dias, ao final dos 3 dias, eu senti novamente a presença de Deus. E Ele alinhou o meu coração e tudo à minha volta foi arrumado. O poder do jejum. E essa semana, enquanto eu estava orando, preparando essa mensagem, eu senti quando a presença de Deus aumentou em cada parte dessa sala que está aqui na lateral, que é o meu escritório. E eu ouvi a voz de Deus quando Ele me deu o próximo passo, e Ele disse, chame a igreja para jejuar. E agora eu estou te dando um direcionamento como seu pastor. Você não é obrigado a fazer. Se você quer viver algo incrível nessa série que nós estamos começando hoje, faça jejum pelo menos 3 vezes na semana. Como que eu faço isso, pastor? Faça um dia, pule um, faça outro dia, pule um, faça outro dia. Faça da meia-noite ao meio-dia. E se eu tomo remédio? Pastor, toma seus remédios, normal. Se você consegue ir até às 6 da tarde, vai da meia-noite às 6 da tarde. Pastor, como que eu faço isso? Eu não sei. Tá tudo bem, fica tranquilo, eu vou te alertar o que vai acontecer. Nas próximas, nós vamos ficar aqui umas 5 semanas a 7 semanas nessa série. Toda semana nós vamos tirar um período de jejum. Eu vou tirar, você vai tirar e várias pessoas vão tirar. Quem não é obrigado, ok? Mas, o que eu faço durante o jejum é trabalhar normal, fazer as coisas normal, só não come normal. Senão a pessoa, o pastor mandou viver normal, vou comer. Mas, em vez de comer, você tira um período de oração e leitura da palavra. Então, no momento de você comer, você vai lá e lê a palavra, você ora e fala, Deus, a sua oração é Deus, eu quero que o Senhor purifique o meu coração. Eu quero que o Senhor prepare o meu caminho para que eu tenha um encontro com a tua presença. Eu quero viver algo novo. Você pode ficar sem comer da meia-noite ao meio-dia ou da meia-noite às 6, você escolhe. Ao final, você vai orar e falar, Deus, eu fiz um jejum. Obrigado, Jesus, por ter me dado força. Obrigado porque eu estou sensível à tua voz. E todo dia você vai fazer isso e ficar sensível ao que Deus vai falar com você nesse período. Durante esse período, o que acontece, gente? Primeiro, você vai ser tentado.
aquele bolo que faz tempo que você está com vontade de comer, alguém vai fazer e vai levar para você. É perigoso vir um pão lá de Ocauçu para mim. Não deixa, não faça isso. Que isso não é muita tentação. Entendeu? Você vai ser tentado. Entendeu? Vai sentir mais fome do que o normal. Mas todas as vezes, aprenda esse detalhe, todas as vezes que você disser, não, eu não vou comer, eu não vou ceder, você está fortalecendo o seu espírito e está mostrando para a carne quem é que domina ela. Você está ficando cada vez mais forte, vai ficando sensível à voz de Deus. E isso é como ajustar, você como ajustar uma bomba para explodir, expandir. Um poder. Outra coisa, essa é a da mais importante. Seus olhos enxergarão o seu interior. E quando eu digo isso, muitas pessoas não têm coragem. Quando elas começam a enxergar quem elas são. Ficam mais irritadas. Elas veem os verdadeiros problemas vindo à tona. É como se você começa a limpar um quartinho da bagunça. No meio, mano, o bagulho está feio. Fecha essa porta e deixa quieto. Mas o quartinho continua bagunçado. Pode estar de porta fechada. Mas eu quero que você fale assim: Jesus, eu limpei. No dia que ele se manifestar aqui no nosso meio, você vai abrir a porta. Jesus, pode entrar. Está cheiroso o meu coração. Está agradável ao Senhor. Agora escute. O processo acontece no jejum, é como se você será testado, exposto, toda a iniquidade escondida no seu coração. E ouça o que eu irei falar agora. Sempre que você for testado, o seu coração será drenado, exposto o que está dentro dele. É como se fosse uma seringa que coloca dentro dele e puxa o que tem de errado lá dentro. E aí você tem duas opções: ou eu obedeço e limpo, ou eu fecho a porta e deixo quieto. Vou dizer algo forte agora: a minha obediência, ela demonstra quem está no controle da minha vida. Mas a minha desobediência, a minha falha em confiar, mostra quem é que está no controle da minha vida. O coração alinhado com Deus traz o poder sobrenatural do céu na terra. Uma vez um rei, Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, fala que ele estava passando por uma batalha muito difícil, os inimigos tentando invadir a sua nação, o Judá. E Deus direciona ele a fazer um jejum, e ele faz um jejum, e ele chega na nação e fala assim: olha, a partir de hoje todo mundo vai fazer um jejum. E todo mundo faz esse jejum, e sabe o que acontece? Deus falou com ele: a partir de hoje você não precisará guerrear, porque eu vou batalhar a sua batalha. E sobrenaturalmente, Judá venceu a batalha. Existe um poder que é liberado quando há uma unidade na igreja em jejum. Por isso que eu estou convocando vocês para um jejum. Há um poder. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20 diz assim: eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estiver juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Jesus está nos ensinando que há um poder liberado sobre a unidade. E a principal estratégia de Satanás é dividir. É convencer você a não fazer. E ele vai te dar vários motivos para você não fazer esse período de jejum. Lucas 11:17, Jesus disse: conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. O inimigo vai tentar te convencer. Você não é obrigado, como eu disse. Mas ele vai tentar te convencer. Não, faz esse negócio não, você nunca nem fez. Sempre tem a primeira vez, não é? Escuta. Muitos que já leram meu livro já sabem dessa história. Mas eu descobri, eu conheci Deus, que Ele era uma pessoa, e que Ele, como pessoa, Ele queria ser tratado como pessoa. E eu comecei a tratá-lo como pessoa. Comecei a convidar Ele para fazer as coisas mais importantes da minha vida. Não começava o meu dia sem falar com Ele. Eu comecei a andar com Ele. Eu era muito tímido, tinha pouca amizade. Mas eu comecei a desenvolver essa amizade com Ele. E eu comecei a cultivar esse relacionamento. Eu disse a Ele um dia: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero conversar contigo, eu quero falar contigo. Quando eu disse isso, a minha sala, o quarto onde eu estava orando, a glória de Deus desceu e se manifestou naquele lugar.
Ali eu sabia que ele estava naquele lugar. Não tinha música. Não tinha música tocando, não tinha instrumentos. Mas tinha um poder sobrenatural enchendo aquele ambiente. Quando Deus faz isso, Ele começa a te transformar em uma nova pessoa. E a cada fala dele, Ele te muda uma nova coisa. Algo é mudado dentro de você. E eu lembro que eu comecei a fazer um jejum de 40 dias. E eu fiz um jejum de 40 dias. Fiquei só o filezinho do grilo. E eu lembro que, passado algumas semanas depois que eu tinha encerrado o período, Deus me deu uma visão. Ele me mostrou, eu era pastor auxiliar na época, Ele me mostrou dentro de uma arena gigante, cheia de pessoas, câmeras, filmando, milagres acontecendo em todo um auditório. Na época eu era bem gordinho, com bastante vantagem. Mas eu me via magro naquela visão. Eu só não sabia. E eu era o pastor titular daquela arena. Eu não sabia que era a Arena Oxygen. E o que eu estou te falando é que Deus me mostrou, antes mesmo da Oxygen existir, para onde eu estava indo. E eu estou te falando o que vai acontecer. Eu estou preparando o caminho. E eu comecei a cultivar esse relacionamento. E eu lembro que, conforme eu andava, sem eu falar nada, às vezes eu me aproximava das pessoas para conversar. As pessoas começavam a chorar e falavam assim: pastor, eu estou sentindo a presença dele. E a melhor definição que eu ouvi de uma pessoa que estava sentindo a presença de Deus, eu falei: mas como assim? Eu estou conversando com você. Ele falou assim: pastor, é como você chega perto de alguém que está bem perfumado. Você sente o cheiro antes de chegar perto da pessoa. Quando você anda com Deus, todo o ambiente é alterado. Eu descobri que, se eu quisesse que Ele caminhasse comigo, deveria haver obediência dentro do meu coração. Eu descobri que a chave, o que faz Ele nos conduzir, é a obediência. E algum tempo atrás, o Espírito Santo me disse: prepare-se, porque vocês viverão um avivamento como vocês nunca viram na vida de vocês. E Ele me mostrou essa Castro Alves, cheia de carros, interrompido o trânsito, tantos carros para entrar nesse lugar. Recentemente, um dos nossos cultos, tivemos que fechar os portões, porque não cabia mais os carros. Está começando. Ele falou assim: você só vai garantir que este lugar tenha pão, para quando as pessoas chegarem, e eu sou o pão da vida. E eu e ele, nós temos algo muito peculiar entre eu e Deus. Eu não gosto muito de ficar esse negócio forçando as coisas. Eu não gosto de orar pelas pessoas sem que Ele me mande. Eu não me aproximo de alguém para impor as mãos se Ele não me mandar primeiro. E se eu não ver que Ele está indo à frente. Pastor, as pessoas me perguntam: pastor, por que o senhor não chama as pessoas aqui à frente? Eu falei: porque não sou eu que chamo. Nunca foi. Quem me conhece de algum tempo sabe disso. Ele se manifesta e algo começa a queimar no coração das pessoas. E as pessoas correm com o apelo, sem que eu peça. E quando isso acontece, eu sei que é Ele que está fazendo e não sou eu. Pessoas são curadas sem que eu imponha as mãos, porque é sinal de que Ele está fazendo. E sabe o que aconteceu semana passada aqui? Pessoas foram curadas aqui sem que ninguém colocasse as mãos. Uma pessoa deixou de andar há 5 anos de cadeira de rodas aqui na nossa igreja, semana passada. Ela está vindo nos cultos. Veio a primeira vez. Sabe o que aconteceu? Terminou o batismo. As pessoas começaram a sentir a presença dele. Falaram assim: eu preciso me batizar, mas eu não fiz o curso, eu não dei o nome. A minha esposa já sabe disso. Falou assim: vai, porque é ele. O nosso irmão estava ali e ele veio me pedir perdão: pastor, me perdoa que eu quebrei o protocolo. Eu falei: meu filho, fique em paz, porque é ele. Entende? E as pessoas começaram a vir querer se batizar. A primeira vez na igreja: eu quero me batizar, eu quero isso. É a ação dele. E aí, eu fui para Guatemala recentemente e recebi uma palavra profética lá. Um
pastor chegou em mim e falou assim: pastor, quando você chegar em Marília, será como um tsunami a unção de Deus na sua vida. Aí eu fiquei pensando, tsunami, algo forte, avassalador. Mas sabe o que eu não tinha percebido? O detalhe mais importante: ondas de praia, o homem fabrica. Sim ou não? Mas ninguém fabrica um tsunami. Deus falou para mim: você não entendeu. Vai ser forte sim, mas o que eu estou te falando é que o que eu vou fazer, não tem como ninguém fazer por você. Aí eu estava na minha sala, conversando com os meus pastores que também vão ministrar essa série. Nós íamos ter uma conversa de 30 minutos. A glória de Deus desceu sobre aquela sala. E eu comecei a sentir Ele sobre mim, e todos começamos a chorar. E aquilo que era 30 minutos, nós ficamos 3 horas. Quase que a gente não consegue sair dessa sala. O que Deus falando conosco. E aí Ele me mostrou. Eu estava no Gol com meus pastores, meus futuros pastores também, no Gol com eles. Deus me deu uma visão de uma embarcação gigante, a velas. E falou: assim será oxigênio. Aí eu disse: puxa, Senhor, eu brinquei, né? Você sabe que eu sou brincalhão. Não podia ser um iate? É mais rápido. Ele falou assim: tem que ser a velas, porque eu sopro o vento sobre as velas. Não tem como você produzir. E aí sabe o que ele disse? Escuta o que ele disse. Ele falou assim: eu sopro, e o seu papel é apenas direcionar a vela. Eu falei: como que eu faço isso? Ele me deu 3 palavras. Repita comigo: obediência, rendição e confiança. Quando você obedece, você está rendido, você confia que Ele está te direcionando. O vento sopra e você é guiado e conduzido por Ele. A minha oração é para que nessas próximas semanas Deus manifeste a glória dele neste lugar. Porque eu quero não ser mais uma igreja nessa cidade. Eu quero ser uma igreja que transforma a sociedade, que altera o destino das pessoas, que aqueles que são peças desencaixadas, que encontrem o seu encaixe novamente, se conectem com Deus. Feche os seus olhos.